a gente viu aí durante o mês passado, tá? Durante o mês passado tiveram várias notícias acerca da reativação do pente fino, principalmente no BPC e nos benefícios por capacidade. Então diz aí, ó, o INSS vai começar pente fino por auxílio doença e BPC. O auxílio por incapacidade permanente e incapacidade temporária é o antigo auxílio doença. Veja como o governo quer cortar 10 bilhões na Previdência. Então se espera aí um nível de economia absurdo, né? 10 bilhões na Previdência relacionado ao pente. Como é que isso vai ser conseguido? O plano para reduzir gastos do Instituto passa por meio da agilidade na concessão de benefícios e afastar da fraudes, diz o presidente Alessandro Iquano. Se eu colocar aqui INSS, hoje, vou botar em notícia, a gente vai ver aqui, ó, falando sobre a possibilidade de o INSS estar aí pela primeira vez na vida, desde 2020, os prazos dentro da legalidade. Ó, prazo para o INSS conceder benefício volta a obedecer o teto pela primeira vez em 2020. Então, o primeiro plano do presidente aí, Stefanuto, já foi alcançado. Qual é o primeiro plano do presidente Stefanuto? Agilidade. Agilidade na concessão. Isso já melhorou bastante. E como é que ele conseguiu isso? Através do ateste médio. A agilidade na concessão perpassa pela ideia de facilitar e desburocratizar o benefício, tá? Então, o que acontece? O que acontece quando você facilita e desburocratiza benefícios? A tendência natural de aumento das fraudes. Então, teve duas ações muito claras que aconteceram aí no ano de 2024. A primeira foi o ateste médio, que ganhou força. Então você consegue o benefício de auxílio doença, né, o auxílio por incapacidade temporária, somente juntando o atestado médico e esse atestado médico sendo analisado. Além disso, houve também a prorrogação sem a necessidade de perícia dos benefícios de auxílio doença. Então, se você tinha um auxílio doença, fez uma perícia, tinha ali 30 dias, você podia prorrogar esse benefício sem a necessidade de realizar uma nova perícia nem juntar sequer um documento. Aí tem aqui, ó, o Magno da Silva já perguntou aqui, a gente já vai na live o quê? Vai na live conversando e interagindo com vocês para a gente poder ganhar dinamismo. Magno da Silva, tranquilo, dá para ouvir como vai ficar a prorrogação. Como vai ficar a prorrogação do auxílio doença? Vai continuar automático até 30 de abril? Aí que tá. A gente não sabe ainda, depois do 30 de abril, como é que vai ficar a questão de se vai continuar automático ou não o auxílio por incapacidade temporária. A gente tem que se atentar aos normativos e os normativos levam a crer que a gente vai ficar até o dia 30 de abril. Mas o que acontece na prática? Se a gente tira essa prorrogação automática, esse número aqui, ó, dispara novamente. Para de ser a concessão dentro de 45 dias, porque vai precisar de perícia, a perícia vai demorar, não tem médico suficiente e esse número aqui vai aumentar. Então, eu duvido, Magno, que a gente volte a ter aí a possibilidade de não prorrogações automáticas. E é justamente nesse aspecto que o pente fino entra. Vocês que estão aí em auxílio por incapacidade temporária, renovando, sem fazer perícia, em algum momento vai cair aqui, ó, no pente fino. E vai começar a se identificar de maneira randômica, ou seja, de maneira aleatória, quais são os benefícios que são elegíveis para o pente fino. Aqueles que têm mais de 5 prorrogações, aqueles que têm mais de 6 prorrogações. Então não vão ser todas as prorrogações que vão precisar fazer perícia. A pessoa está em prorrogação há 6 meses. Aí na sétima ela vai lá e faz a perícia para poder ver se continua ou se não continua. Então, o pente fino vai perpassar por essa ideia. Reduz-se o tempo de concessão e vai ser periciado aqueles benefícios que têm alto poder de gerar fraudes ou de gerar custos por tempo indeterminado para o governo. Então, essa é a ideia do presidente Stefanuto, essa é a ideia do INSS, tá? Então, vamos lá, vamos ler aqui a notícia
para poder a gente entender um pouco mais. Lembrando que as diretrizes que aqui estão, elas já estão nas normas. O INSS ainda não começou, mas eu acredito, inclusive pela pergunta do Magno da Silva, que a gente vai a instituição do pente fino logo no final desse mês. E vai se estabelecer regras para poder analisar os benefícios que estão em prorrogação há muito tempo. Tá? Aqueles benefícios que estão em prorrogações sucessivas vão entrar para o pente fino. Então você que está aí recebendo seu auxílio doença e não foi no médico esse tempo todo e só está renovando, é hora de ir para o médico, é hora de pegar o seu relatório, é hora de entender aí se você continua com a patologia, se você continua com a necessidade de afastamento, e é hora de documentar isso. Eu sempre falo, não é para ter medo do pente fino. O pente fino é seu aliado se você estiver correto. Você precisa dos documentos médicos. Você precisa ter aí a sagacidade de ter os documentos médicos, entendeu? Então vamos lá. Magno, dá um ok se você entendeu aí, se tá tudo certo. E compartilha essa live com alguém que está precisando dessa informação. Tá bom? Vamos lá. Ó. O plano para reduzir gastos do Instituto passa por maior agilidade na concessão de benefícios e uma caçada de fraudes, diz o presidente Alessandro Stefanuto ao Globo. No momento em que o Ministério do Planejamento busca a revisão de gastos do Ministério da Fazenda, tenta zerar o déficit público. O INSS prepara um pacote de medidas com potencial para gerar uma economia de 10 bilhões neste ano, disse o Globo. O presidente da instituição, Alessandro Stefanuto, estão na mira de auxílio-doença ou benefício de prestação continuada e seguro-defesa destinado aos pescadores artesanais. Também faz parte dessa lista a ampliação do chamado Ateste-Med. Isso aqui já é uma realidade, tá? Então, cerca aí de 47% de todos os benefícios por incapacidade do Brasil estão sendo concedidos por Ateste-Med. Permite obter o auxílio-doença no afastamento de até 180 dias, com base em um atestado sem a necessidade de perícia médica e nomeação de servidores concursados. O governo fará no segundo semestre o leilão da folha do INSS para escolher os bancos pagadores dos benefícios com novos parâmetros. Isso aqui vai ajudar bastante a evitar fraude em consignado, porque as regras vão ficar bem mais complicadas. A revisão vai começar pelo BPC. Será feito um balanço para que alguns benefícios considerados consolidados, como o caso de dependentes com autismo, por exemplo, não precisem passar por revisão. Então, o que eles vão tirar? Eles vão tirar da pauta do pente fino aquelas deficiências que são deficiências de longa duração, que têm pouco potencial de reversibilidade. Principalmente doenças que envolvem aspectos sensoriais da deficiência, tá? Como, por exemplo, o autismo, tá? Então, mas situações de deficiência que envolvem, por exemplo, dificuldade de deambulação, possibilidade de recuperação com fisioterapia, maior integração ao mercado de trabalho por um tratamento específico. Esses vão entrar aí na lista do pente fino. Os demais serão convocados a partir de maio, como eu disse, mês que vem, é quando vai acabar a normativa da renovação do auxílio-doença e quando aqui, o prazo de 45 dias já foi estabelecido. Então, o plano do governo para a instituição do pente fino, ele está desenhado. Está desenhado. Não vai passar do primeiro semestre de 2024. Teremos sim, com certeza, o pente fino. E o pente fino vai adotar essas regras que eu estou falando. BPC, auxílio-doença, principalmente no auxílio-doença daqueles que tiveram prorrogações sucessivas, e também a gente vai ter BPCs daquelas deficiências que são mais facilmente adaptáveis, vamos colocar dessa maneira, tá? Que ele consegue ter um grau de reversibilidade. Vamos ver aqui como tá no chat. E que é deficiência, direto deficiência? Clauciane, eu não entendi. Fiz exames recentes e comprovei coisas. Isso tudo conta, né? Com certeza, quanto mais exames recentes você tiver, melhor. Se você for convocada, você vai precisar apresentar os exames recentes para poder comprovar que você continua com a deficiência. Magno da Silva, estou esperando consulta com ortopedista até hoje, desde que passei no médico perito. Estou com a coxa direita arrebentada, vou precisar de cirurgia.
é importante você ter esse relato de que vai precisar de cirurgia, ter os relatórios indicando a sua lesão, que essa lesão só vai se recuperar após o procedimento cirúrgico e a necessidade das fisioterapias, para que você possa continuar afastado, principalmente se você tem um relatório médico lá de trás e vem renovando o seu pedido de auxílio-doença simplesmente com a prorrogação mensal, sem fazer novas perícias. É importante você ter esses indicativos em mão, tá? Josival, tive paralisia infantil, recebo o BPC, estou com 60 anos. Se for convocado, corro o risco? Dificilmente. Se você recebe, pelo que você está falando, recebe BPC há muito tempo, esses benefícios que são de longuíssima duração, via de regra, não são alvo do pente fino, principalmente para pessoas que estão aí com maior idade, tá? Benefícios de maiores de 65 anos, inclusive, nem são alvos de pente fino. Então, Josival, a sua chance é baixíssima de ter aí enquadrado o BPC no seu BPC no pente fino, tá bom? Então vamos lá. Atualmente o BPC garante o salário mínimo a idosos de baixa renda de 65 anos para cima ou a pessoas que possuem familiar per capita de até um quarto salário mínimo. O presidente do INSS afirma que o governo cumprirá a lei e manda revisar esse tipo de benefício a cada 2 anos. Não vem sendo feito, segundo ele. Lembrando, o BPC ele tem uma previsão de pente fino que é chamado de Heavy Loas, a revisão do Loas, que acontece de 2 em 2 anos. Esse Heavy Loas ele não acontece na prática. Ele deveria acontecer, mas ele não acontece. Mas todo mundo que recebe BPC deveria passar pelo Heavy Loas de 2 em 2 anos, inclusive para testar se houve se permanece, né, a deficiência constatada de longo prazo e que afeta as questões sociais e profissionais do cidadão. Então, o Heavy Loas ele não acontece na prática, mas que diz o presidente do INSS que ele vai passar a acontecer. E eu tenho acreditado, por quê? Porque o INSS tem desburocratizado o processo inicial das concessões de benefício. Por exemplo, o BPC hoje, se você faz uma avaliação social e a perícia médica e você não tem um benefício concedido por questões administrativas, você pode aproveitar aquela avaliação social e aquela perícia médica dentro do prazo de 2 anos, desde que ela lhe seja favorável. A revisão do auxílio-doença deverá vir em seguida, provavelmente em julho. Eu acredito que com esses números, a revisão do auxílio-doença vem logo em maio, fim de maio. Quem estiver recebendo auxílio-doença por mais de um ano, tá vendo? Será chamado para fazer perícia médica. Lembre-se você que a benesse de prorrogar o benefício sem fazer perícia médica também será, muito possivelmente, alvo de apurações de pente fino. Então, aquela pessoa que está ali recebendo benefício, renovando há mais de 6 meses, sem fazer perícia médica, certamente vai entrar para esse crivo, mesmo que não tenha um ano, tá bom? Para apurar fraude do seguro-defeso, benefício de um salário mínimo que o INSS paga a pessoas que dependem exclusivamente da pesca de pequeno porte. O governo quer usar banco de dados dos estados e dos municípios. Aí ele coloca aqui, gargalo da perícia. Em todos os casos, o presidente do INSS diz que o pente fino será cirúrgico e vai focar principalmente em benefícios com suspeita de irregularidade ou fraudes detectados pelo sistema. Como é que o sistema vai fazer essas detecções? Principalmente avaliando aí o quanto tempo a pessoa tem sem realizar a perícia médica. Então, por conta disso, digo a vocês que aqueles que estão aí na verdade, com dificuldade não, com a facilidade de não fazer perícia, pode vir a ter a dificuldade do pente fino. E não necessariamente é uma dificuldade, tá, gente? É só vocês terem os relatórios em mãos que não vai ter dificuldade. E o ponto que eu julgo chave é, você está renovando o seu benefício, está em ateste médio, está 180 dias, está renovando o seu benefício de maneira sucessiva. Você continua incapacitado, você precisa continuar indo periodicamente ao médico. Precisa continuar fazendo seus relatórios, precisa continuar fazendo as coisas como se você tivesse que fazer a perícia. Bom, para você poder ter esse histórico médico. Em todos os casos, o presidente da INSS já disse que vai ser cirúrgico e se fará um planejamento para evitar uma corrida
as agências. Outra aposta é ampliar o uso do Ateste Med. Isso aqui já virou uma realidade que começou no ano passado e tem potencial para atacar um dos gargalos do INSS, que é a perícia médica. Metade da economia projetada neste ano virá com esse mecanismo, que permite reduzir gastos com pagamentos retroativos. Isso já está acontecendo na prática. Pelo aplicativo, fica dispensada a perícia para caso de afastamento de trabalho acima de 15 dias e abaixo de 18 dias. Aí, a de 180 dias, tá? Aqui faltou um zero. A ideia é incentivar o uso deste aplicativo. Ampliamos o uso e tornamos mais fácil. A pessoa pode usar pelo aplicativo. Saiu do médico, seja no hospital SUS ou do particular, não importa o atestado, ele não é diferente do atestado que o médico dará para a empresa. Explicou. Stefanuto disse que o maior risco de toda a sua carreira como procurador foi bancar o ateste médico. Preocupações com fraudes. O mecanismo foi incluído na legislação do final de 2022, mas de maneira tímida. O sistema faz a verificação do pedido e o benefício é concedido rapidamente. Casos indeferidos são encaminhados para a perícia médica. Entre julho de 2023 e fevereiro deste ano, foi requerido 1,296 milhões de auxílio via teste médio e concedido 595.313. Desse modo, 794 foram detectados com suspeita de irregularidade, posteriormente sendo que 558 foram suspensos, segundo o INSS. A perícia médica estava para 6, 7 meses. Não consigo imaginar 6 meses sem renda. Tenho que entregar o benefício, disse Stefanuto. E isso é importante, isso faz parte realmente do mecanismo de ampliação e de enfrentamento à fila. Eu acredito que foi uma decisão acertada. No entanto, reflexos disso serão visualizados no pente fino e vocês precisam fazer, de fato, o acompanhamento de vocês. Vocês aí que conhecem gente nessa situação precisam repostar essa live. A live vai ficar gravada no canal. Quero trazer vocês para poder refletir sobre essa demanda, porque essa é uma demanda que vai estourar. De fato, vai estourar. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no chat antes de a gente começar aqui. Neuza, meu registro foi feito errado, porque eu sou filha adotiva. Hoje no registro com idade de 52 anos, mas eu tenho 60 anos. Naquela época de roça, era todos os registros tudo errado. Você tem que passar por um procedimento judicial para poder comprovar essa idade, viu, Neuza? Dificilmente um registro vai ser alterado simplesmente porque você diz que tem 60 anos. E não é porque você está mentindo. É porque um registro civil é algo muito burocrático de ser alterado dessa forma. Você tem condições de comprovar isso. É interessante buscar a defensoria pública ou um advogado da sua confiança para poder fazer um processo aí de alteração da idade baseada aí nos depoimentos das pessoas que conviveram com você à época, tá bom? Bloqueio mais ágil. O próprio INSS vai propor mudanças na lei para permitir bloqueios e cancelamentos de benefícios indevidos com maior rapidez, além de acelerar o processo de cobrança dos valores devidos. Lembrando você que isso aqui pode mudar por completo a ideia de manter o benefício enquanto se espera ver se é verdade ou se é mentira a fraude. Stefanuto afirmou que a promessa de equipe econômica é reinvestir uma parte da economia obtida em segurança de sistema e contratação de servidores para suprir a necessidade de pagamento dos bônus adicionais por processo analisado como ocorre hoje. O quadro atual é 19 mil funcionários, para ele 21 mil seria ideal para equilibrar o sistema. Eu discordo, existe um déficit de mais de 14 mil servidores e eu acho que a gente precisaria aí para ter o equilíbrio do sistema, pelo menos a contratação de uns 5, 6 mil servidores. A autarquia funcionava muito melhor antes da pandemia por conta de ter mais servidores, né? Então, eu acredito que essa projeção aí do Stefanuto é uma projeção que se adequa à realidade possível de contratação do governo, mas não necessariamente aquilo que se... Tá? Pedidos de aposentadoria por tempo de instituições, por exemplo, análise de técnico. Outros como salário maternidade, pensão por morte, aposentadoria por idade, pode ser concedidos por máquinas, porque são padronizados, explicou. Atualmente, o percentual de concessões só via sistema é de 40% do total. Isso aqui são os benefícios automatizados. A meta para 2024 é chegar a 50%, afirmou o presidente do INSS.
Em outra frente econômica, avaliar medidas para reduzir o número de ações judiciais. Quando o governo pede essas ações, eles viram precatórios ou requisição de pequenos valores, que hoje são de 60 salários mínimos. Uma das possibilidades é conceder benefícios mais rapidamente em casos em que o governo sabe que perderá no judiciário. A avaliação é que a obrigação de pagamento judicial é pior, pois paga-se juros e é mais imprevisível. O INSS ainda estuda a criação do Ateste-Jude, que vai permitir o segurado que tem ação requerendo auxílio-doença com até 130 dias utilizar o atestado, que vai diminuir as ações, consequentemente o pagamento de precatórios. A proposta é ser apresentada no Conselho Nacional de Justiça. O Ateste-Jude é uma possibilidade muito real para poder diminuir também o gargalo da perícia médica judicial, que é um gargalo também. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no chat, mostrando para vocês que os prazos estão adequados e a operação Pente Fino ela está claramente pronta para começar. Em março, o tempo médio ficou de 43 dias. É hora de começar a olhar para as possíveis fraudes, os benefícios que estão há muito tempo sem realizar a perícia, os benefícios que estão há muito tempo sem revisar, e é necessário a gente se policiar, porque todos vocês que estão aqui não significam que o Pente Fino vai cortar o benefício de vocês, mas vocês precisam estar preparados e prontos para que isso aconteça, e quando acontecer, você ter condições de solucionar o seu problema. Se você quer saber como solucionar o problema, a gente vai deixar um vídeo aqui já preparado para você, um vídeo até antigo, mas talvez se vocês quiserem botarem no chat aí, eu preparo uma nova versão para a gente subir amanhã esse vídeo, mostrando para vocês o que vocês têm que se atentar quando o assunto é pente fino. Então vamos lá. Naquela época de roça era tudo errado. Gislaine, estou encostada no auxílio doença há 14 anos. Vou ser chamada? Dificilmente você vai ser chamada se você completar os 15 anos aí de auxílio doença, tá? Mas com 14 anos é possível ser chamada e não tem problema nenhum. Se você tem os relatórios médicos que comprovam a sua dificuldade e a sua incapacidade, você pode ir tranquila e dificilmente você vai ter seu benefício negado, tá? O lance é ter o histórico médico. Neuza, hoje eu tenho depressão, também tenho trombose e lipedema. Eu fiquei doente, não posso andar, só Deus sabe como é minha situação. No caso, eu já estou aposentada há muitos anos. Que bom que você já está aposentada, que bom que você já tem uma renda. Se essa aposentadoria for aposentadoria por incapacidade permanente, se você já tiver mais do que 65 anos, mais do que 60 anos, dificilmente você vai ser convocada, tá bom, Neuza? Então, fique tranquila. Mas se for convocada, tenha os relatórios em mãos. Queria agradecer demais pela live de hoje. Vocês foram muito parceiros. Deixa eu curtir, compartilha a live. A gente vai encerrando por aqui. Sem mais delongas, a gente vai trazer um vídeo aí mostrando para vocês tudo que vocês precisam saber sobre pente fino, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu te espero no próximo.